Olá, amados, graça e paz, amém? Se você quer viver a vida cristã e desfrutar da vida abundante, quero recomendar esse livrinho aqui, ó, Como Receber o Batismo no Espírito Santo, de Gordon Lindsay. Bem interessante esse livrinho aqui. Eu recebi há muitos anos atrás e tenho ele comigo, sempre como fonte de pesquisa. Atos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Então, aqui em Atos capítulo 2, nós vemos o cumprimento da promessa, né, de Joel, onde o Espírito seria derramado sobre toda a carne, os filhos, as filhas, os servos, as servas, homens e mulheres. Irmãos, se você nasceu de novo, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Amém? É algo que é condição sine qua non para você viver a vida cristã. Eu sei que existem muitos ensinamentos por aí dizendo que não existe mais batismo no Espírito Santo, que essa evidência não existe mais, oração em línguas era somente da época dos apóstolos, mas se você for sincero e for ler a sua Bíblia, não tem como você descaracterizar um cristão, né, sem o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é essencial para a salvação? Não. A pessoa pode ser salva sem ser batizada no Espírito Santo. Mas se ela pode ter tudo, para que ela vai querer somente uma parte? E outra coisa, o batismo no Espírito Santo é o batismo de fogo, o qual foi proferido por João Batista, dizendo que ele batizava com água, mas vinha um após ele, que era mais poderoso do que ele, que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, se tem disponível para aquele que crê o batismo com o Espírito Santo e com fogo, por que negligenciar? Por que não buscar? Então, é algo que nós precisamos desejar. Isso é a dádiva de Cristo. O batismo no Espírito Santo não é por mérito, é por graça. É uma dádiva, amém? É um presente. Outra coisa, se os apóstolos precisaram do batismo no Espírito Santo, então eu acredito que também nós precisamos, amém? Em Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus diz assim, olha, não se ausente de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo vai descer em poucos dias. Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias dando provas infalíveis da sua ressurreição, apareceu a mais de 500 pessoas, foi assunto aos céus. No dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa, derramou o Espírito Santo. Então, vamos dizer, na Páscoa ele morreu 3 dias, mais 40, ou seja, uma semana depois de Jesus ser assunto aos céus, ele derramou o Espírito Santo. Ele disse para esperar, mas não era esperar uma vida não. 7 dias, irmãos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então, o batismo no Espírito Santo é para nos capacitar para nós sermos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? O Espírito Santo dá poder para testemunhar. Então, se você quer evangelizar, se você quer testemunhar, você precisa do batismo no Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo dá poder para viver uma vida de santidade. Nós precisamos buscar essa vida de santidade, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? Então, Paulo, em Romanos 8, 2, fala sobre a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos libertou da lei do pecado e da morte. E no versículo 13, ele diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo ou da carne, vivereis. Então é importante nós sermos batizados com o Espírito Santo para que ele possa nos santificar. Amém?
O Espírito Santo também é chamado de Consolador. Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então é algo que nós precisamos, nesses dias, mais do que nunca, de consolo. E o batismo no Espírito Santo vai nos revestir desse consolo. Amém? Além disso, vai vivificar os nossos corpos mortais. Né? Romanos capítulo 8, versículo 11. Se o Espírito que daquele ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito também vivificará o vosso corpo mortal. Então é muito importante nós buscarmos sermos batizados no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vai nos guiar em toda a verdade e ele vai nos ajudar a orar em nossas fraquezas. Então, Romanos 8, 26 diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E nós vemos em Atos capítulo 2, que quando o Espírito é derramado e eles são cheios, a primeira coisa ou a evidência que aparece é que eles oram em outras línguas. Isso não vai acontecer somente em Atos capítulo 2, não. Amém? Nós vamos ver isso também em Atos capítulo 8, em Samaria. Nós vamos ver isso também em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. O Espírito Santo cai sobre os gentios, né? E os que são da circuncisão que vão com Pedro, eles olham assim e dizem assim, como é que nós vamos rejeitar a água para esses que, como nós, foram batizados? E o texto diz, porque os ouvia falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, eles, na igreja primitiva, observavam que a evidência do batismo no Espírito Santo era a oração em outras línguas. Em Atos capítulo 19, na cidade de Éfeso, quando Paulo chega, ele pergunta para os irmãos lá, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram, a gente nem ouviu falar que existe Espírito Santo. Então vocês foram batizados em qual batismo? No de João. João batizou para arrependimento, dizendo que após ele viria um que vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então Paulo traz a luz das Escrituras, impõe as mãos sobre eles, e eles também são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Então, amados, é muita coisa a respeito do falar em línguas para a gente dizer que isso já passou, que não existe mais. Amém? Então, todo o capítulo 14 de 1 Coríntios está falando a respeito das línguas com interpretação, da profecia. Então, vemos a importância que a Bíblia dá do falar em outras línguas, ou do batismo no Espírito Santo. Amém? Então, o falar em outras línguas é um descanso, é um refrigério prometido pelo Senhor. Lá em Isaías capítulo 28, versículo 11 e 12, diz assim, pelo que por lábios garguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo, ao qual disse, este é o descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Tem gente que mesmo vendo isso na palavra de Deus, não consegue ouvir. E a minha oração é que Deus possa lhe dar o espírito de sabedoria e de revelação, tirar as escamas dos seus olhos, como ele tirou de Saulo, para que você possa ver. Amém? Na grande comissão, declarou Cristo que os crentes falariam em novas línguas. Ele diz, aqueles que creem em meu nome falarão novas línguas. Em Marcos capítulo 16, versículos do 15 ao 17. Aquele que fala em outras línguas, fala a Deus. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Irmãos, não é inglês, não é francês, não é alemão. É línguas espirituais, são mistérios. Ninguém entende, mas Deus entende, seu espírito entende. Você pode orar para interpretar e ter compreensão. Amém? E o crente que fala em outras línguas, ele edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Me diga, por que é que Deus ia querer que uns edificassem a si mesmos falando em línguas e outros não? Irmãos, o batismo no Espírito Santo é para todo aquele que crê. Jesus disse, os que crerem em meu nome falarão novas línguas. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Ah, porque Jesus não falou em línguas? Amados, não era a dispensação ainda das línguas.
as línguas só começaram após o dia de Pentecostes. Então, nós precisamos entender isso e precisamos buscar, amém? Precisamos pedir, simples assim, e receber, ser cheio do Espírito Santo, falar em outras línguas e viver a vida cristã com excelência, dando testemunho da ressurreição de Cristo Jesus. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.